Olha, recentemente ele solicitou recursos para obras da educação municipal. Foi uma das missões do prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, que é do PT, ao participar de reuniões no Ministério das Relações Institucionais e também no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília. No fim do mês passado, o prefeito também assinou uma ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de diversas ruas do município, projeto que vai investir mais de 5 milhões de reais para melhorar a infraestrutura viária e proporcionar melhores condições de deslocamento para a população. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o próprio prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui para bater esse papo através da Rádio à Tarde com a população da Bahia. Muito obrigado. Como é que o senhor avalia esse atual momento da sua gestão? Recentemente esteve em Brasília. Tem havido recursos suficientes para tocar a sua gestão? O que está faltando? Veja, eu costumo dizer que a nossa capacidade de atender a demanda é muito menor do que as necessidades da população. Mas a boa gestão está justamente nisto, né? De você conseguir, com eficiência, direcionar os recursos a partir de um ajuste fiscal necessário que precisa ser feito para direcionar os recursos para onde faz diferença na vida das pessoas. E a gente tem feito isso em Amargosa desde 2017, quando assumi o primeiro mandato, procurando justamente cortar as despesas naquilo que é custo interno da máquina pública, para que não falte recurso para direcionar onde faz diferença na vida das pessoas. Esse momento novo agora com o retorno do governo Lula é de muita expectativa. Nós já tivemos algumas recomposições de financiamento, como a alimentação escolar, o Sistema Único da Assistência Social, mas há ainda uma demanda latente por recursos para recomposição do financiamento, por exemplo, dos programas da saúde, né, que são basicamente custeados pelos municípios. Então é realmente um momento de muita expectativa e que a gente tem lutado aí através das entidades associativas dos municípios para buscar, junto com o governo federal, construir esse novo momento do país, direcionando para os municípios o recurso, porque quem realmente presta os serviços, quem atende às demandas da população na ponta, são os municípios brasileiros. Saúde e educação, fico imaginando aqui, são dois pontos, duas áreas que normalmente, historicamente, merecem a atenção de qualquer gestão pública. Em relação à educação, prefeito, eu iniciei a conversa citando que o senhor esteve em Brasília solicitando recursos para obras voltadas para a educação municipal. É uma das prioridades? Tem sido atendido nesse sentido? Como é que o senhor avalia a educação hoje de Amargosa? Veja, a gente tem, desde o início da gestão, feito um trabalho que vai em 3 dimensões. A primeira delas foi um reordenamento da rede municipal da educação, criando uma vocação para cada escola. Porque quando eu cheguei estava tudo meio que embaralhado, né? Você tinha alunos da educação infantil junto com alunos do ensino fundamental de anos finais. E o nosso trabalho inicial foi reordenar a rede, colocando os professores com a aptidão necessária para cada uma dessas etapas do ensino. E também, junto com isso, uma valorização dos profissionais da educação com formação e capacitação. E também, numa terceira dimensão, que foi a reestruturação da rede, para que a gente tenha, da rede física, para que a gente tenha escolas adequadas a atender as necessidades dos nossos alunos, porque a gente não pode imaginar a educação apenas como sala de aula. A educação é para além disso. E também não é só a educação em tempo integral. O nosso conceito é que seja educação integral. Qual é a diferença disso? Educação em tempo integral é botar o menino na escola o dia todo. E a educação integral é você desenvolver todas as dimensões da vida do aluno. Não só o conteúdo clássico, o português, matemática, mas também outras dimensões. O esporte, a cultura e outras coisas que ajudam na formação. Né? Sociabilidade, que ajudam na formação do cidadão. Então, esse tem sido o nosso caminho lá. Prefeito, muito tem se falado agora por conta da reforma tributária, por um lado, expectativa muito grande de gestores municipais, mas de preocupação a partir de um certo tamanho de cidades. Os prefeitos das grandes cidades, por exemplo, estão preocupados com a possibilidade de perda de arrecadação. Mas o que passa na cabeça do gestor de uma cidade do porte de Amargosa? A reforma tributária sinaliza, por exemplo, a distribuição melhor do bolo de receitas arrecadadas para que o município que está na ponta
tem a melhor condição de entregar o que a população pede e precisa? Essa é a nossa expectativa e é para isso que a gente está trabalhando, né? Porque qual é o cenário hoje? De todas as receitas arrecadadas no Brasil, apenas 19% ficam com os municípios brasileiros. A grande parte fica concentrada na União e uma outra parte com os estados. E a gente tem lutado para que haja uma melhor partilha vertical, ou seja, entre a União, os estados e os municípios, como haja também uma melhor partilha horizontal, que é uma partilha entre os entes municipais. Por que isso? Porque hoje nós temos, por exemplo, situações de paraísos, pequenos paraísos fiscais no Brasil, como é o caso de algumas cidades do interior de São Paulo, onde todas as financeiras estão instaladas lá. Barueri. Ernesto. Barueri é o caso mais emblemático disso. Arrecada bilhões de reais por ano com ISS de cartão de crédito, de leasing, de planos de saúde, porque as financeiras estão instaladas lá. Só que não é lá que é produzida a riqueza. A riqueza é produzida em cada um dos nossos municípios. Ou seja, então a nossa expectativa, e a reforma tributária toca nisso, é que a arrecadação ela seja feita no destino. Recolhida no destino. No né? destino, não na origem. Por que isso? É porque beneficia só as pequenas? Não. É porque a origem ela é muito mais concentrada do que o destino. O destino ele é pulverizado no Brasil inteiro. Então é mais justo que a gente faça a arrecadação, o recolhimento, onde o destino, onde a riqueza acontece, que é no destino. Agora, de qualquer forma, os efeitos práticos da reforma tributária eles não são imediatos, né? Por exemplo, para a conclusão desse seu segundo mandato, qual é a sua aposta, além da boa gestão dos recursos disponíveis do seu orçamento municipal, mas transferências externas, transferências voluntárias para investimento em obras, em grandes obras que são necessidades lá do município? Qual é a sua aposta? De onde vem esse recurso para conseguir cumprir o seu programa de governo integralmente? Primeiro, da gestão interna, né? Nosso trabalho interno. Para você ter ideia, em 2016, quando eu assumi a gestão, ou em 2017, o orçamento da prefeitura era em torno de 59 milhões de reais no ano. Apenas 2% de 59 milhões era destinado para investimento. O restante era só custeio da máquina e manutenção dos serviços as contas. ordinários. Pagar os boletos. Pagar exatamente, pagar as dívidas. E desses 59 milhões, nós tínhamos quase que 80% de endividamento. Hoje, a realidade, depois de 7 anos, com uma boa gestão, com reforma tributária, com uma boa gestão fiscal, nós conseguimos elevar a nossa receita para quase 200 milhões de reais ano, ou seja, quadruplicou, e nós temos um poder de investimento hoje girando em torno de 10% a 15% a cada ano do nosso orçamento. Então nós saímos de pouco mais de 1 milhão de reais no ano de investimento para agora nós temos, nesse ano de 2023, uma expectativa de entre 20 a 25 milhões de reais de investimento. Porque, para quem está nos ouvindo entender bem o que é isso, direcionar mais recursos para investimento é direcionar recurso para onde transforma a realidade, onde transforma e melhora a vida das pessoas. Ou seja, em vez de ser custos com combustível, energia elétrica, água, diárias, salários, nós estamos direcionando mais recurso para pavimentar rua, construir escola, construir postos de saúde, fazer manutenção de estradas vicinais, cultura, esporte e lazer. Como eu falei, aonde impacta na vida das pessoas. Então, essa é a primeira aposta, continuar essa boa gestão para que a gente possa ampliando a arrecadação. Prefeito, recentemente abriu-se uma grande discussão em torno do piso salarial nacional da enfermagem, não é? Que muitos prefeitos chiaram dizendo que não teriam condições de honrar esse novo valor, na faixa aí de R$ 4.750. Como é que está a relação da Prefeitura de Amargosa com os enfermeiros? O senhor falou há pouco também que vem valorizando os profissionais da área da educação. Nesse sentido, tanto profissionais da enfermagem quanto da educação, eles estão tendo as suas demandas atendidas? Nós investimos muito e acreditamos muito no servidor público. Eu não consigo compreender um ente público que não valoriza os servidores públicos, porque são eles que na ponta constroem e fazem os serviços acontecerem. No que diz respeito ao piso da enfermagem, a nossa relação tem sido muito franca com a categoria, mostrando para eles, primeiro, que nós somos favoráveis ao piso, é uma categoria que precisa de fato ser valorizada, e isso ainda aquém do que seria o ideal, porque se a gente imaginar
que o DIEESE estabelece que o salário mínimo deveria ser pelo menos R$6.000, até o piso da enfermagem está abaixo disso. Mas também nós precisamos colocar para a categoria que é necessário que haja uma contrapartida do governo federal no financiamento, porque foi o Congresso Nacional que estabeleceu o piso. É tipo como se eu chegasse na rádio e estabelecesse qual era o salário de cada um de vocês sem contribuir para que isso acontecesse. Então nós precisamos, de fato, que o Congresso, que estabeleceu o piso nacional, efetive junto ao governo federal o financiamento para que essa diferença do que se paga hoje para o piso possa acontecer. Saiu uma primeira portaria, o governo revogou, porque tinha algumas distorções, alguns municípios recebendo muito abaixo do que seria necessário, e aí nós estamos aguardando agora esse repasse e eu já estabeleci com a categoria. Chegando o valor, imediatamente será repassado para a categoria, assim como eu sei que todos os prefeitos farão. Inclusive o presidente Lula tem garantido e assumido o compromisso que seja retroativo a maio, que é quando a lei entrou em vigência. E em relação aos professores, profissionais da educação, há também algum ponto mais sensível para ser tratado ou está fluindo bem? Não, está fluindo. O ano passado, por exemplo, a União estabeleceu um aumento do piso de 33%. Nós repassamos esse aumento de 33% aos profissionais da educação, aos professores. Esse ano, um outro reajuste também, que foi feito para os profissionais, e nós temos conseguido sempre manter o salário em Amargosa acima do piso nacional. Recentemente o censo demográfico mexeu com a população, modo de dizer, não é? Mas revelou que vários municípios tiveram perda de população e, consequentemente, com reflexos no repasse dos recursos do Fundo Nacional dos Municípios. Amargosa teve algum impacto também sentido a partir da divulgação do censo? Teve sim. A Amargosa, ela infelizmente caiu de faixa do FPM por conta de uma redução pequena na estimativa, não na população em si, porque a população era contada a cada 10 anos. Então, o último censo, 2010, nós tínhamos 34 mil habitantes, 2023 fomos para 36.500. Só que a estimativa previa um crescimento maior. E o FPM, ele é definido, a faixa de FPM é definido pela estimativa. Como foi um pouco menor, nós caímos de faixa, e isso daria um impacto de cerca de 5 milhões ano para a prefeitura do Porto de Amargosa. A menos. O que foi que nós fizemos? Nós recorremos com a decisão, com um pedido ao Supremo Tribunal Federal, tivemos ganho com isso. Então, porque, pra você ter ideia, olha o tamanho do absurdo. O IBGE divulgou uma prévia em dezembro do ano passado e o TCU tomou isso como um censo acabado e publicou novas estimativas do FPM. Então, nós recorremos ao STF, o STF suspendeu essa decisão até que o censo fosse finalizado. Nesse processo, nós, inclusive uma comissão de prefeitos capitaneadas pela Bahia, nós conseguimos aprovar uma lei no Congresso Nacional que estabelecesse que essa diminuição do FPM ela ocorresse de forma gradativa durante os próximos 10 anos para que os municípios possam planejar a nova realidade. E com isso a gente consegue mitigar um pouco essa perda de arrecadação, sendo que a cada ano você perde 10% do que você teria que perder. Prefeito, na virada do ano de 2020 para 2021, aquela chuvarada terrível e a sua região, que eu inclusive faço aqui abro um parênteses, uma das regiões mais bonitas do interior do estado, Vale do Jiquiriçá, vale a pena conhecer. Amargosa, uma cidade belíssima, agradabilíssima, mas a região foi muito castigada pela chuva naquele ano, né? Eu lhe pergunto, houve investimento nas obras de infraestrutura necessárias para que a gente não reedite aquela tragédia daquela chuvarada tão concentrada? Sim, não só em Amargosa, mas em toda a região, com habitação para as famílias que foram atingidas e perderam as suas casas, ou que as casas foram comprometidas. Mas foram construídas em outra área, seguro. Exatamente. Isso em parceria com o governo do estado, através da Condé. Vários municípios receberam conjuntos habitacionais para relocar as famílias, não mais reconstruir no mesmo local, para não ocorrer novamente o mesmo episódio. E outros investimentos, por exemplo, em drenagem, investimentos em contenção de encostas, em várias cidades da região. Então, isso tem tido um olhar especial dos prefeitos da região e também do governo do estado da Bahia. Como é que está, na sua opinião, o funcionamento dos consórcios? São uma boa solução para problemas, por exemplo, no Vale do Jiquiriçá, que as distâncias são pequenas, relativamente pequenas, para tratamento de resíduo sólido. Ainda tem lixão no Vale do Jiquiriçá, prefeito? Tem muito lixão ainda.
Eu acho que os consórcios, para responder logo pela primeira pergunta, os consórcios é uma solução extremamente inteligente e necessária para os municípios, principalmente para os pequenos municípios que têm uma menor capacidade de resposta para problemas maiores. Então, ou seja, aqueles problemas que são comuns à região, que atingem a todos, elas podem ter na solução consorciada uma boa solução. Eu vou te dar alguns exemplos disso. O governo do estado criou os consórcios públicos de saúde para implantação das policlínicas regionais. Isso tem dado muito certo. A Amargosa, por exemplo, gastava cerca de 100 mil para manter uma policlínica municipal que tinha 5 ou 6 especialistas. Hoje, nós temos uma infinidade de especialistas, exames de alta complexidade e dando vazão às nossas demandas que eram represadas. Só para você ter um dado muito ilustrativo disso. Nós passávamos 2 anos para conseguir marcar uma tomografia ou uma ressonância. Hoje a gente marca em 15 dias na Policlínica Regional. Então é uma solução inteligente porque cada município contribui menos, com o montante de todos e a contrapartida do Estado, a gente consegue manter muito mais serviços para a população da região. E um outro exemplo, manutenção de estradas também. Manutenção e implantação de agroindústrias. Tem uma série de possibilidades que a solução consorciada permite, porque diminui o custo dos municípios e aumenta o poder de investimento dos municípios. Então, é algo que a gente tem feito bem lá na nossa região. Prefeito Júlio Pinheiro, prefeito de Amargosa, município do Vale do Jiquiriçá, da microrregião de Jequié, não é isso? Prefeito, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte na sua gestão e volte. A gente estará aqui de portas abertas e seja sempre bem-vindo, portanto, até uma próxima, bom dia para o senhor. Eu que lhe agradeço, Jefferson, a você, a Ernesto e a toda a equipe daqui da Rádio à Tarde. Falar através da rádio para nós é uma satisfação e agradecer e mostrar um pouco, né, nesse nosso modelo de gestão que tem sido pautado na digitalização, na modernidade, na inovação, para que a gente possa usar esses instrumentos para gerar mais eficiência e conseguir fazer mais entregas e apresentar mais resultados à população do nosso município. Um abraço mais uma vez, agora 6 para as 9 na tarde firme.